Bom, a ética, ela é um desdobramento, ela é a continuidade das questões dos costumes, né, das atitudes individuais, da moral, mas quando o indivíduo ele começa a participar da sociedade. Ah, então ele não participava antes? Não, quando ele escolhe essa participação. Então eu escolho ser adventista, eu escolho ser militar, eu escolho ser profissional de educação física. Então eu vou para a ética, ela já vem, como se fala, que é uma maneira de ser. Uma maneira de ser porque houve uma escolha, né, para pertencimento a algum grupo, e aí vem a questão do caráter e a questão das atitudes que elas precisam ser coletivas, né? Elas precisam trazer a moral para poder continuar positivamente na minha conduta ética. E a conduta ética ela vai ser sempre avaliada por algum documento ou por algum registro ou por alguma determinação, mesmo que seja de um grupo, mas ela é coletiva. Então a ética ela é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, tá bom? A ética significa modo de ser ou caráter, enquanto forma de vida adquirida e conquistada pelo homem, né? A questão da aquisição do procedimento ético, de novo eu falo, ela é voluntária, né? Ela é por escolha. Pode ser porque a pessoa é induzida ou a pessoa ela é convencida a participar do grupo, não importa, mas ela é voluntária e por escolha. Então esse pertencimento, né? Ele não vem por algo que seja de costumes, de ter que ser, algo que já a partir do nascer eu tenho que fazer, como a questão da moral. A questão ética, ela vem por aquela escolha de pertencimento num contexto de conduta social. Embora não possa ser confundida com as leis, porque as leis, elas vêm posteriormente, elas controlam, não é, a conduta do homem na sociedade quando a questão da coisa pública, não é? Então o governo tem que fazer, o governo determina a postura ética do cidadão brasileiro? Sim, ele fala o que se pode e o que não se pode pelas leis, não é? A ética também está relacionada com o sentimento de justiça social. É importantíssimo isso, não é? Os políticos, eles deveriam ter uma postura e uma conduta ética de um parlamentar para poder cumprir uma justiça social, para poder fazer o bem à sociedade, coisas que no Brasil a gente não consegue identificar, né? Não consegue identificar. É uma falha muito grande ainda. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais, também. Mas Rose, você falou que era moral, os costumes? Sim, mas eu falei também que a ética ela desdobra da questão moral, né? A ética é uma atitude coletiva. Então, eu só vou ser um profissional de educação física porque houve um movimento em relação à regulamentação da nossa profissão. Depois houve uma publicação de uma lei que regulamenta a nossa profissão. E ainda teve, né, estamos tendo uma continuidade histórica e cultural, porque por que regulamentou? Né? Nós vamos falar sobre isso. Por que regulamentou? Quais são os documentos que o profissional de educação física precisa conhecer para que ele exerça a sua função, né, da melhor maneira possível, e também que ele cumpra o que está determinado pelo sistema CONFEF-CREF, né, que é o sistema que regula a conduta ética para o profissional de educação física. Tá bom? Características de atividade coletiva, como eu disse, de atitude coletiva, de pertencimento a um grupo voluntariamente, eu escolhi pertencer a esse grupo, vindo cumprir determinações que são
esses documentos, a lei, não é? De direitos e deveres e responsabilidades definidas às pessoas, né? Então a ética está relacionada com opção, escolha, ao desejo de realizar da vida, mantendo com os outros relações justas e aceitáveis, não é? Eu quero pertencer a um grupo, a tal grupo profissional, mas eu preciso cumprir, eu preciso manter atitudes que elas sejam justas, que elas sejam aceitáveis e que elas não coloquem não é em perigo a palavra que eu estou querendo falar, mas que elas não coloquem essas minhas atitudes, elas não podem ter um viés negativo em relação a esse grupo. Então, via de regra, está fundamentada nas ideias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por todo ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. Então, a moral e a ética, qual que é a essência das duas? A bondade, a boa convivência, o respeito, a preservação da vida, a preservação de tudo o que é positivo, o que é importante, né? E de preceitos que vão fazer com que a conduta humana, depois, quando se há uma escolha voluntária de qual grupo eu vou pertencer, mas que essa conduta ela aconteça desde que as minhas atitudes individuais sejam positivas. Isso eu preciso colocar, tá bom? Preciso sempre preponderar. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É uma ciência, pois tem um objetivo, um objeto próprio, leis próprias e método próprio, na singela identificação do caráter científico de determinado ramo de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa propriedade dita em relação à lei, método, identificação de caráter científico e tudo, que vai estar no segmento que eu optei por pertencer a ele, coletivamente. O que é um comportamento ético? Para a gente poder julgar alguém, não é? A questão de julgar ela é muito comprometedora e ela é muito perigosa, não é? E ela precisa ter muito conhecimento para que eu julgue alguém. Independente de qualquer atitude, para eu julgar, eu preciso conhecer o que precede, não é? Eu preciso... então tem alguém que mora aqui no Brasil, ele veio lá de Omã, né? Que é um principado perto da Arábia Saudita, e o cara lá tinha um monte de esposa. E veio aqui pro Brasil e trouxe um monte de esposa e vive com elas. Como é que vai julgar? Você vai julgá-lo por poligamia? Como fazer? Então, primeiro você tem que saber historicamente, né, o que aconteceu. Saber se esse grupo, né, eu tô falando quem tá julgando alguma coisa, não nós, para ficar conversando fiado. Não tô falando de conversa fiada, não. Tô falando de julgamentos. Tem documento que confirma a poligamia? Casou com mais alguém aqui no Brasil? Não. Essas mulheres vieram por livre e espontânea vontade, elas estão aqui, elas não estão presas, elas não estão em cárcere e tal. Aí começa-se a compreender um contexto para depois julgar. Então, quando acontece um julgamento ético na educação física, né, lá no CREF, em relação à postura, primeiro quem tem que julgar é alguém que pertence ao grupo. Então, é julgado por profissionais de educação física. Por quê? Porque o código de ética, ele é aplicado a nós
E ele precisa que as pessoas que o apliquem e que o interprete para poder ver se aquela atitude que o outro fez, que grau de punição ele vai ter, se vai ter punição e que grau de punição ele vai ter, tem que ser profissional, tem que conhecer a legislação, tem que conhecer a intervenção, tem que conseguir discernir aquela postura, né, se houve o que aconteceu. Então, para se julgar, há necessidade de estar em conhecimento atualizado constantemente, tá bom? E pertencer ao grupo que quem fez, eu tô falando isso em atitudes profissionais, tá bom? Não tô falando de atitudes civis, não. Se matar, matou alguém lá fora do exercício profissional, não é o CREF que vai fazer o julgamento, né? Não adianta fazer denúncia porque não foi um procedimento ético do grupo, né? Então eu não posso fazer isso. Mas se foi algo, aí sim ele vai passar pelo julgo, e esse julgo tem que ser por um grupo de pessoas que estejam muito atualizadas em relação à educação física, em relação ao contexto de como está a intervenção, não é? De tudo que se atualiza para o profissional de educação física. Então, esses julgamentos, eles não são imutáveis. Julguei isso aconteceu isso aconteceu em 2005 e hoje vai ser o mesmo julgamento com quem fez algo parecido, vai ser o mesmo julgamento, vai ser a mesma punição, o mesmo olhar. Não. Já existem muitas outras coisas que comprometeram, que interferem. Então quer dizer, Rose, que os julgamentos eles são mutáveis, eles têm que passar por constante, eles têm que ser compreendidos e traduzidos e interpretados por esses profissionais e principalmente pelo o que se entende que levou àquela conduta ética. Sim. É assim que acontece o julgamento. Então, essas análises e essas avaliações, elas são diferentes. E elas têm que referenciar períodos históricos, localizações geográficas, religião, etnias, né, que grupo que pertence, para poder estar julgando. Vamos falar uma coisa... Peraí, deixa eu passar aqui. Agora eu vou falar, vocês vão ver aí nos slides, que eu coloquei algumas indagações pra gente, mais para causar reflexão, porque não tem perguntas sim e não. Não consigo ter essas respostas sim e não, não é perguntas não, respostas. Sim e não, porque elas são variáveis. Vocês vão ver que em certo momento poderia, mas existem diversas outras coisas que vem a outra resposta. E aí é que essa questão de julgar, ela precisa ser muito bem interpretada para não ocasionar punições injustas ou punições também que deveriam ser mais graves, incisivas e não aconteceram. Então pergunta: devo cumprir a promessa X que fiz ontem ao meu amigo Y, embora hoje perceba que o cumprimento me causará certos prejuízos? Não, eu prometi, eu não vou. Então vocês estão no último período, ok? Aí alguém rouba uma prova de uma disciplina que vocês estão fazendo, querem formar alguém de outro período que faz a disciplina com vocês. Rouba a prova lá, passa para todo mundo, o professor descobre. E a professora fala assim para vocês: quem fez? Ninguém sabe, ninguém fala. Tudo bem, se ninguém falar, eu vou zerar essa prova para todo mundo
e esses pontos eles não vão ser repostos. E aí? Vocês vão manter a promessa? É isso aí. Um comportamento ético é sempre ajudar quem precisa? Precisa como? Será que essa pessoa precisa de algo mais firme para que ela mude o comportamento dela, que muitas vezes é um comportamento abusivo em relação aos outros? De agir grosseiramente, de se aproveitar do outro. E aí? Devo dizer sempre a verdade ou há ocasiões em que eu devo mentir? Quantas vezes, quando tinha telefone fixo, meus filhos eram pequenos, ligava e falava assim: fala que eu tô no banho, fala que eu saí. Isso era mentira. Mas eu precisava daquele tempo para mim, eu não queria atender ninguém. Principalmente quando eu via no Bino algumas pessoas que eu já sabia que ia me alugar e eu não estava afim de conversar. Furar fila, jogar lixo na rua. Lixo na rua até que, graças a Deus, já mudou bastante essa postura. Mas e furar fila? Quantas vezes acontecem se aproveitar para isso? Aceitar presentes como bonificação às funções que são obrigatórias de trabalho? Então não devo aceitar presentes se alguém ficou feliz que eu fiz alguma coisa? Não, eu aceito presentes, sim, quando alguém ficou feliz, mas será que essa pessoa está querendo que eu faça mais? Aí a gente começa a falar de corrupção. Qual que é o limite? Qual que é a linha que divide? Tanto os indivíduos quanto os grupos sociais de ontem e de hoje, eles fazem um juízo de aprovação, não é? O que é certo e o que é errado. Ou de reprovação de determinados atos. E se sujeitam consciente e livremente à imposição de certas regras de ação, não é? Mas há de se, antes dessas imposições, há de se refletir, né, sobre o hoje e esse ontem. Como é que é isso? Vou falar uma coisa para vocês. Eu já falo isso em tem alguns anos que eu falo, que eu faço essa relação, tá bom? Na Idade Média, nós tínhamos a igreja como a grande detentora do poder em todos os países da Europa. Quando a gente fala mais, a gente fala da Europa, que era velho mundo ainda. Idade Média. Idade Média nós estamos falando de 400 e pouco depois de Cristo até 1400 e pouco. Queda do Farol da Alexandria, queda do Império Romano, até o início das grandes navegações no século XV. Nesse período da Idade Média, a igreja, as cruzadas e todos aqueles movimentos de poder, a igreja queria angariar muitas riquezas. E então queria o controle sobre o homem. E o homem que dá à igreja esse controle, nós estamos falando do homem, né? As mulheres, elas eram pouco influentes e pouco importantes nessa sociedade, que era uma sociedade, né? Então, as mulheres eram rivais da igreja, em alguns momentos. Principalmente aquelas mulheres que tinham espírito de liderança, de questionamento, de força. E eles, toda essa maneira de ser, que conseguia conduzir pessoas, conduzir os homens, convencer e se posicionar, eles diziam que essas mulheres eram bruxas. Como elas enfeitiçavam, feitiço quer dizer, elas conseguiam conduzir a mente das pessoas e convencer, elas eram bruxas. E para bruxas, o que a sociedade fazia?
queimava em praça pública. Essas mulheres, em grande maioria, muitas mulheres foram mortas. Aí eu pergunto para vocês, diz que a igreja diz que quando a gente morre a gente vai para um purgatório, né? Todas as almas estão lá esperando a vinda de Jesus Cristo. Essas pessoas que queimaram essas mulheres na Idade Média, elas merecem o céu? Elas merecem o paraíso? Já que elas mataram? Mas essas pessoas, elas tinham consciência do que elas estavam fazendo? Ou aquilo era uma conduta normal? Ou elas estavam cumprindo o que a igreja disse que era para ser feito? Pensem aí. Como julgar? Pensa aí. A regra ética é uma questão de atitude, de escolha. Então, qualquer decisão ética, ela tem por trás um conjunto de valores morais. É aquilo que eu disse para vocês, né? A gente fala que a moral, ela gera ética, mas a ética não gera moral. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa pode até pertencer a algum grupo, mas os valores morais dela são tão frágeis, as atitudes individuais dela são tão frágeis e não são tão positivas, que mesmo pertencendo a um grupo de ações muito positivas, pertinentes, essas coisas, nós achamos pessoas que têm atitudes individuais muito ruins. Então, pertencer a esse grupo vai fazer com que a atitude moral melhore? Mas, talvez, né? Talvez. Algumas coisas podem até... alguns casos podem acontecer. Mas, uma pessoa que tem atitudes e valores e costumes bons, né? Como tem que ser, ele vai gerar ética, ou seja, ele vai manter e ter atitudes positivas coletivamente? Praticamente, sem dúvida, né? Bom. Agora nós vamos falar de bioética, tá? A bioética, então, ela é um estudo da ética em relação à vida. Bio é vida. Então, nós estamos falando de caráter e de postura em relação à preservação da vida. E essa preservação da vida, ela não é só em questões de medicina ou só em questões do ser humano. Ela também se estende à fauna e à flora, né? Esses estudos se estendem à fauna e flora. Então, o estudo da bioética, ele vai além da área médica. Ele embarca também condutas, né? Profissões e pesquisas em áreas que vão fazer com que comprometa toda a questão, comprometa a vida, a qualidade de vida das pessoas e, de novo, fauna e flora. Então, a bioética, ela é embarcada não só na medicina, ela também está na psicologia, no direito, na biologia. Direito, que coisa estranha. A partir do momento que se tem códigos civis, que se tem legislação, e esses códigos, essas legislações, eles comprometem o homem na sociedade, né? Tem que ter tem que ter um acompanhamento, entender se esses códigos e essas leis, se eles vão comprometer a qualidade de vida e em saúde das pessoas. Antropologia, a educação física, a sociologia, a ecologia, a teologia, a filosofia, né? Sempre observando a questão de culturas e valores, tá bom? Mas com um ponto mais superior, porque nós estamos falando de preservação de vida. Constitui um conceito mais amplo do que o da ética, como eu falei que quando eu falei de ser mais superior, tratando a vida do homem, da fauna e da flora, como eu disse anteriormente. Então, a bioética, ela tem princípios: princípio da autonomia,
princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça e de proporcionalidade. Então, nós estamos falando sobre princípios que eles vão ser balizas para se poder avaliar e julgar pesquisas, procedimentos e equipamentos, medicamentos, todas essas coisas que são realizadas para serem colocadas para a sociedade. A bioética na educação física. A realização de pesquisas por profissionais de educação física, principalmente na área da saúde, né? Ela envolve grande parte de ser humano. Ela não vai mexer com fauna e flora na educação física. Mas isso torna necessário uma avaliação dos projetos que estão na fase de execução, inicialmente, objetivando avaliar do ponto de vista ético e garantir aos participantes dessas pesquisas, não é? Integridade e dignidade, principalmente no contexto do desporto de alto rendimento. Então nós estamos estudando no paradesporto, uma prótese de tal material que vai ajudar em relação à impulsão no salto em distância e tal. E nós precisamos que participem tantos atletas, tantas pessoas. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Até que ponto, que material é esse, que vai comprometer, se não vai comprometer, né? E aí nós estamos falando sobre medicamentos também, estimulantes, técnicas e equipamentos diferenciados que vão estar sendo introduzidos principalmente na vida dos atletas de alto rendimento em relação a resultados, tá bom? Apesar do aumento da produção e das exigências junto aos órgãos e comissões de controle de procedimentos éticos, na nossa área, na educação física, a gente ainda tem um número muito inferior de pesquisas e de propostas em relação a diversas outras áreas. Continuo falando da bioética. Porque quando a gente vai fazer alguma pesquisa, que vou pegar uma população, vou pesquisar, como é que vai... Opa, bati o braço que bagunçou tudo. Como é que vai ser o comportamento, o que vai conduzir? Na educação física a gente tem pouca pesquisa ainda. Então são poucas as discussões em torno dessa temática no campo de educação física. Acredita-se que isso se deva ao quê? À incipiência, quer dizer, a pouca quantidade de acadêmicos e de profissionais interessados em pesquisar, interessados em estudar, interessados em publicar estudos, não é? Para que essas atividades elas sejam mais esclarecidas e se tenha mais referências para poder discutir ou aplicar, tá bom? Então esse é o conteúdo dessa nossa primeira aula. Vai ser o conteúdo do questionário de sábado, tá bom? O questionário ele vai abrir às 3h30 e vai fechar às 4h, tá? Da tarde no sábado. São só 5 questões de múltipla escolha, valendo 2 pontos cada uma, então são os 10 pontos, tá bom? Qualquer dúvida, como nós combinamos, vocês me procurem, né, no grupo, e aí a gente esclarece. Então no sábado também vai ter o outro vídeo falando sobre a Lei 9696, o movimento de regulamentação da nossa profissão, provisionado, a resolução do provisionado e a resolução de responsável técnico. Tá joia? Até a próxima.